Faz bastante tempo, não é mesmo? Talvez algumas pessoas possam ter imaginado que eu havia terminado com o canal. Talvez outras pessoas nem se lembrem mais de mim. Talvez eu tenha suportado bastante. E talvez eu tenha me isolado de vários amigos também. Só que eu tive que fazer tudo isso. É uma coisa necessária. Mas isso não é exatamente sobre uma jornada triste. Isso é sobre tudo que eu fiz dentro desse tempo. Depois de postar o meu último vídeo, tudo tava uma maravilha. Era como se eu estivesse nos primeiros dias de umas férias de verão. Eu conversava com os meus amigos, entrava em caos e tudo mais. Até que, depois de umas 2 semanas, eu comecei a perceber uma coisa que me incomodava. Durante as calls, eu notei que eu simplesmente quase não falava nada. Mesmo nos momentos que eu gostaria de dar algum comentário, é como se as palavras simplesmente não saíssem da minha boca. Eu ficava travado até mesmo para avisar que eu tinha que jantar. E isso começou a me incomodar cada vez mais e mais, até que chegou um ponto que eu simplesmente queria resolver isso de uma vez. Mas eu sabia que não ia ser tão simples. Para mim resolver a minha timidez, eu precisava abandonar os meus amigos. Pelo menos por um tempinho eu precisava parar com tudo. Nesse momento eu simplesmente parei de interagir em todos os lugares que eu tinha amigos. Mas fazer isso não ia fazer minha timidez ir embora. Eu precisava enfrentá-la de frente. Então eu decidi ir atrás de algum novo lugar para mim ficar ali por um tempinho até eu superar minha timidez. Ou pelo menos boa parte dela. Basicamente, eu precisei achar uma nova comunidade. Eu precisei sumir. E, pra falar a verdade, eu sabia exatamente o que fazer. Há alguns dias atrás, eu tava assistindo uma live do Golart, até que, no final dela, ele acabou dando raid ou gank no canal de uma VTuber brasileira. Eu tinha achado aquilo bastante incomum e decidi segui-la, mas eu não fiquei tão surpreso assim, até porque eu já havia ouvido falar de outras VTubers gringas e tudo mais, mas tudo bem. No momento que eu pensei em dar essa sumida, eu me lembrei que naquele mesmo dia, essa VTuber, a Batata com Pepino, ela havia criado um server no Discord. Então eu comecei a interagir nesse server e estava tudo muito legal. Ninguém se conhecia direito, todos estavam se familiarizando com o lugar ainda
E era incrível entrar naquelas calls todos os dias e perceber que mesmo que fossem várias pessoas diferentes, sempre havia um grupinho que entrava ali todos os dias também. E esse grupinho acabou sendo cada vez mais e mais como uma família pra mim. Às vezes a gente jogava Minecraft, às vezes a gente jogava Gartic, às vezes a gente simplesmente ficava conversando. Isso tudo era uma coisa muito divertida. Eu até me lembro de um dia que o Yukine, um amigo de origem dos tutubers, chegou lá no meio de uma call do server da Batata com o pessoal se passando pelos personagens do carrossel do nada. Mas tudo bem. Mesmo que todos nós conversávamos bastante entre a gente, claro que eu ia ser o mais quieto ali no meio. Então eu decidi que dentro daquele ranking de XP eu ia ser o número 1. Eu ia passar todos os membros que interagiam mais naquele server, ia me tornar a pessoa que mais interagia dentro daquele lugar. A partir desse momento eu fiquei 24 horas dentro de alguma call e, pelo mais desafiador que fosse, eu ia tentar conversar pelo chat. E eu sei que pode ser meio ridículo, mas tentar conversar com várias pessoas sempre foi um desafio pra mim. Na maioria das vezes, não muito pela vergonha, mas sim porque eu simplesmente não conseguia entrar dentro daquele grupo. Então eu tentei mandar alguns bom dias, boa noites, algumas vezes um olá, para tentar puxar conversa. Às vezes dava certo e às vezes nem tanto. Enfim, as horas foram passando até que num certo dia uma coisa surgiu. Uma chance apareceu. As vagas para mod foram abertas. Isso para mim seria uma ótima oportunidade, tanto para poder ajudar muito mais o server, quanto para conseguir me relacionar muito melhor com a comunidade. Na mesma hora eu comecei a pensar esquematicamente como responder cada uma das perguntas e, claro, de forma sincera, mas da forma mais requintada possível, até porque se eu respondesse de qualquer forma, eu só ia ser mais um dentro de todos aqueles outros formulários. Então, após mandar o meu formulário e esperar alguns diazinhos, eu não consegui nem me classificar para as entrevistas. As pessoas que viraram mod naquele dia foram o Pice, que até hoje eu não conheço muito bem, mas até onde eu sei ele administra um chat de bot de waifus, aquele Mudai, e ajuda em alguns tickets também. Também tinha o Okaio, ou Ears Lovers, não sei direito, que é bem legal. Uma hora que outra eu vejo ele conversando no chat de bate-papo e tal. E por último, o Rociel, que ele de longe é a pessoa que eu mais vejo interagir no server. Ele entra nas calls todos os dias, principalmente de madrugada, e controla bastante os chats dentro desse horário. Sem falar que eu me lembro até hoje dos minutos antes da entrevista pra mod dele, que nós dois estávamos nervosos lá em uma call. Enfim, depois de tudo isso, novamente passaram-se alguns dias. Eu continuei entrando naquelas calls. Eu também comecei a interagir com um bot chamado Ou, junto com o Ralph, que é um ADM bem legal do server, e tudo mais, até que eu acordo para mais um dia e o server está em manutenção. E
pelo mais que isso não tenha sido uma mudança enorme, isso acabou dividindo totalmente quem interagia lá dentro. Todos os meus amigos que eu entrava em call todos os dias começaram a praticamente parar de entrar nas calls. E várias novas pessoas começaram a surgir. Pessoas principalmente como o Arroz, que de alguma forma conhecia um amigo meu, o Nukidote, e outras pessoas bem legais também, como o Lermo, o Luiz, o Brenin e o Kira. O Kira, de forma bem simplificava, ficava me chamando de emo, mas depois que eu fiz uma foto de perfil de Padoru pra ele, a gente ficou de boa e foi bem legal. Nesse mesmo tempo que o server resetou, eu também ganhei um sub na live da Batata. E pra quem não sabe o que isso quer dizer, é que dentro do server do Discord existe uma sala exclusiva para os subs e também para os server boosters, a tão denominada Elite. This. A Elite foi muito legal. Ela foi basicamente a minha nova família. Tinha dois tipos de pessoas nela. As pessoas que entravam nas calls, que eram principalmente o Trap, o Mega e o Russiel. E dentro dos chats ainda não tinha ninguém específico, mas vamos com calma. Eu me lembro que exatamente nessa época em que eu ainda estava me acostumando a entrar nas calls da Elite, todas as madrugadas a Batata passava uns filmezinhos lá na call de cinema. Isso era muito divertido. E também aconteceu que em um dia eu tava numa daquelas salas de solitária que só cabe uma pessoa mesmo, justamente pra fazer juízo ao nome. E eu tava lá escutando algumas músicas até que a Batata entrou na minha call. Eu nem sei como direito, mas eu tava numa vibe que de certa forma eu não tava muito preocupado com nada e acabou que eu nem fiquei muito nervoso no início. Só que essa call durou uns 5 minutos e era como se a cada minuto eu fosse ficando cada vez mais e mais nervoso, até que eu acho que ela acabou percebendo que eu tava com um pouco de vergonha e ela provavelmente saiu dali por causa disso. Mas foi muito divertido. Naquele mesmo dia ela também me mandou pedido de amizade e eu fiquei muito feliz com isso. Pra mim, receber um pedido de amizade dela era uma coisa que significava que talvez ela quisesse a minha amizade. E, se eu não me engano, logo uns 2 dias depois já era aniversário dela. E naquele tempo eu não sabia desenhar muito bem, mas eu tentei fazer alguma coisa no Minecraft. Não ficou nem um pouco bom, mas pelo menos eu tentei fazer alguma coisa. Eu queria que a gente tivesse trocado mais algumas mensagens de vez em quando, só que infelizmente a gente só conversou ali 2 vezes mesmo. Mas bem, os dias foram passando, eu comecei a me acostumar um pouco a entrar nas calls, me familiarizei mais com o pessoal da Elite e eu também já estava pensando em voltar a manter contato com os meus antigos amigos. No caso, o pessoal dos tutubers e uns outros amigos antigos de escola. Eu até já tinha entrado em call com os tutubers umas 2 vezes. Tava tudo começando a se normalizar e tudo pronto pra mim até mesmo começar a fazer o meu vídeo pro canal. Até que uma das únicas coisas que poderiam me impedir de voltar pros tutubers, de voltar a fazer vídeos pro canal, surgiu. Um servidor de Minecraft.
E junto com ele, uma coisa muito estranha aconteceu. Duas pessoas chegaram no servidor e durante apenas uma madrugada eu vi essas duas pessoas virarem ADM do server. Isso foi uma coisa muito estranha pra mim. Eu nunca tinha ouvido falar neles dois antes. O Shiro e o Yuki. E o mais legal é que bem no momento que eles entraram para staff, o server de Mine também foi criado e isso foi uma ótima coisa para mim poder conhecer eles melhor. No instante que o server foi aberto, eu já sabia exatamente o que eu devia fazer. Se eu quisesse me destacar ali dentro, eu tinha que ser o primeiro a zerar aquele mundo. Foi nesse momento que eu comecei a minha speedrun. Enquanto todos iam fazer suas casas junto com a Batata, eu tava freneticamente indo atrás de recursos e tentando ser o número 1. E o mais legal é que eu consegui observar os outros membros criando grupos só para conseguir zerar o Mine também. Mas eu não estava muito preocupado com isso, até porque enquanto eles encontravam a fortaleza do Nether, eu já havia terminado o portal do The End. Eu só estava aguardando até que a Batata abrisse live para mim terminar o The End nesse momento. Depois de zerar o mundo, eu tinha vários planos. Construir a minha casa, fazer farms e todo esse tipo de coisa. Só que tudo isso não demorou muito. O mundo de Mine foi totalmente destruído por um hacker. Porém, no mesmo dia, o server foi resetado. E foi aí que as coisas realmente foram legais. Todo dia entravam membros da staff, toda hora tinha gente fazendo cada vez mais e mais construções, eventos pra cá e pra lá, eu zerando Mine mais uma vez, e foi tudo muito divertido. Às vezes eu simplesmente ficava com os membros, observando eles e interagindo com eles. Outras horas eu descobri uma gigantesca caverna debaixo da minha casa e no momento que eu ia explorá-la, o Ralph ia lá e fazia aquela caverna parecer uma verdadeira dungeon, espalhando mobs e colocando músicas e itens espalhados por lá. Outros momentos eu simplesmente estava explorando o The End para procurar uma Elytra junto com o Shiro me observando. Sem falar dos eventos que eles faziam, que eram todos muito divertidos e na maioria das vezes eu ganhava também. E eu me surpreendo de até onde a minha força de vontade consegue ir às vezes. Tudo que eu tentava vencer era só para tentar conseguir ser amigo daqueles membros, independente deles serem da staff ou não. E foi exatamente desse server de Mine que o pessoal dos chats da Elite foi criada. O Bolinho, o Desprometido e o Sniper. Eles são até hoje as pessoas que eu mais vejo dentro do chat da Elite. Enfim, depois de todos terem jogado bastante no server e ter descido a hype de todo mundo, o server foi resetado mais uma vez, só que dessa vez a hype só durou um dia mesmo. Pelo que eu vi, não teve muita gente que se animou para esse reset, muito não. Após o servidor de Mine, as coisas começaram a se acalmar bastante
e meio que tudo começou a se encaminhar como eu tô agora. Nesse momento eu meio que tô me dedicando bastante mesmo para terminar esse vídeo e, para falar a verdade, eu tô bastante ansioso para poder finalmente voltar a conversar com os tutubers e com o pessoal das causas da Elite também, que eu tive que me isolar um pouquinho só para fazer esse vídeo aqui. E uma coisa muito engraçada é que no início eu vim pro servidor da Batata com intenção apenas de tentar ser um pouco mais extrovertido, só que eu acabei me apegando tanto a ele que hoje eu só quero que continue assim. E em relação à minha timidez, eu não diria que eu perdi totalmente ela, mas com certeza eu melhorei isso. Só que mesmo assim, eu sempre fico com medo de entrar em alguma call que tenha alguma pessoa da staff, mais especificamente qualquer membro do conselho executivo, pra cima. Eu tenho medo de acabar falando de qualquer jeito e acabar sendo como qualquer outra pessoa. Eu tenho medo de conversar com a Batata e ela achar que eu não era como ela pensava que eu era, e isso simplesmente fazer ela não querer mais a minha amizade. Eu tenho medo de entrar em alguma daquelas calls e ficar totalmente quieto e sentir que todos esses meses para tentar superar isso significaram simplesmente nada. Eu tenho medo de muitas coisas que podem acontecer. E, sendo bem sincero, talvez esse vídeo só seja uma forma de eu desabafar tudo isso e talvez me sentir mais livre para entrar em alguma daquelas calls novamente. Bom, eu só espero postar esse vídeo e conseguir me sentir um pouco mais solto para conversar com todos, tanto com os membros do conselho executivo como com os membros comuns do server e até mesmo com o pessoal dos youtubers. E antes de finalizar o vídeo, eu só queria mostrar um edit que eu fiz pra Batata. Eu fiquei muitos dias pra fazer esse edit. Eu realmente espero que ela goste.
Bom, a partir de hoje eu vou voltar com os vídeos do canal. Eu vou tentar dar o meu máximo em cada vídeo. E eu espero que algum dia eu consiga realizar o meu sonho aqui dentro. Enfim, eu acho que por hoje é isso. Muito obrigado a todo mundo que ficou até aqui. Valeu, falou e fui.